Estou seguindo a Jesus Cristo, nesse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto não. Atrás o mundo, Jesus à frente, Jesus é o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus à frente, atrás não volto, não volto não. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, bem-vindo. Estamos mais um culto aqui da Avenida São João 791, semana especial, Semana Santa, né? Estamos nos preparando aí para sexta-feira, como você nunca viu, estamos nos consagrando, marcando orações especiais, orações na madrugada. Ele mesmo disse, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Estamos clamando para esses grandes milagres, as grandes operações de Deus e grandes conversões. Então vai ser muito bonito como Deus vai operar sexta-feira. Aí os horários especiais, 7 da manhã o jejum, 9 da manhã, 11. Aí vai ter 14 o especial e 18 horas, pulei das 16 horas. E nós vamos ver Deus operando. As pessoas vão receber hoje, quem não recebeu ainda. Quem está na igreja pode chegar até no próprio dia, vai receber. Eu mostro aqui mesmo. Esse folheto aqui tem a mensagem de 1 aos Coríntios 15, 55. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Sexta-feira, santa, dia da vitória. Aí as pessoas vão receber esse folheto. Aqui a pessoa vai escrever o pedido de oração dela, aí vai destacar. Quem frequenta aqui já sabe isso, né? Aí a pessoa vai devolver só isso aqui na sexta-feira santa. Serão 3 dias de oração por esse pedido, sexta, sábado e domingo. Todo dia, meia-noite da sexta-feira, meia-noite de sábado, meia-noite de domingo, eu estarei apresentando seu pedido a Deus de uma forma especial. As pessoas receberão também a cruz, onde está escrito Jesus, né? E as pessoas vão receber gratuitamente essa cruz aqui na sexta-feira santa. É muito importante que você participe conosco, está vendo ali no vídeo. Então nós vamos dar para você. O azeite que está aqui foi consagrado, apresentado pelo missionário R. Soares ao Senhor, o azeite de Israel, para colocar no doente mesmo, colocar no viciado, no ato de fé, para Deus mudar vidas. Pode ter certeza que vai ser especial. Agora vamos entrar aqui. Eu trouxe esse assunto, depois parei, depois estou voltando. Romanos 8:19. Romanos é o 6º livro do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas e João. Aí vem Atos, Romanos. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação de quem? Dos filhos de Deus. Será que nós estamos nos manifestando como filhos de Deus? Primeiro vamos entender por que somos filhos de Deus ou se somos filhos de Deus. Vamos para João 1:12. Aqui é bem conhecido, mas é para fundamentar aqui. João 1:12. O que diz para nós aqui? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Nós estamos num mundo, pessoal, de muitas vozes. De vez em quando você ouve muitas coisas. E às vezes aparecem pessoas doutas, eruditas, né, no evangelho, na teologia, e querem empurrar para nós o conceito deles, o entendimento deles, não da palavra de Deus, não do Espírito de Deus. Eu vou dizer, Deus não é pai. Você vai ouvir alguém dizer, não chama Deus de pai. Mas peraí. O que ele está dizendo aqui? A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então não cai nessa cilada do diabo, não. Pode deixar que eu não vou me perder, não. Esse não está no esboço, não. Mas deixa eu dar para você Hebreus 13:9. Olha o que diz. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas. Doutrinas várias e estranhas, como esta, entenda? Que Deus não pode ser chamado de pai, porque Deus é espírito, mas ele é pai dos espíritos mesmo, de quem o aceitou. Então você vai entender isso. Então está bem claro para nós. Mas para fundamentar mais ainda, vamos falar um pouquinho mais da nossa filiação. Vamos para Gálatas capítulo 3, versículo 26. Não vou seguir não vou dar sequência não, do livro. Gálatas é depois de 2 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 26. Porque todos sois filhos de Deus pela fé
em Cristo. Todos que aceitaram a fé em Jesus Cristo, que reconheceram o sacrifício de Jesus na cruz, que reconheceram que Ele tomou o nosso lugar, que Ele morreu a nossa morte, essas pessoas, então, são chamadas filhas de Deus. Ainda aqui, capítulo 4, versículo 6. E porque sois filhos de Deus, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba Pai. Então, o mesmo está em nós, nós podemos. Abba quer dizer a liberdade, Abba é pai também. Então, no Evangelho falar papai, nós temos essa liberdade de falar com ele. Dessa maneira, nós temos. Ainda só para fundamentar isso, vamos para Romanos, que você estava lá no capítulo 8 de novo, mas o versículo 14. Romanos 8, 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Só mostrando a filiação para você. Ainda aqui, vamos para do capítulo 14, vamos ao versículo, vamos agora, continuando ainda, no 15. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito de adoção, de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, não entre, cuidado, mas ainda vou falar um pouquinho mais. Aí nós vamos ver agora uma coisa muito forte para nós, capítulo 9, versículo 8. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa, que são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. Então, havia duas alegorias no passado para nós, comparações, né, figuras, que nós temos os filhos de Agar e os filhos de Sara. Nós somos contados como filhos da promessa, por causa da nossa fé em Jesus Cristo. Mas isso aqui basta. Agora, nós temos que ver o que ele falou, voltando aos Romanos 8, 19. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Será que eu estou me manifestando como filho de Deus? Você também? Ele vai falar dos filhos da ira. Quem são os filhos da ira? Vamos aqui para Efésios, depois um pouquinho na frente, depois de Gálatas, Efésios, capítulo 2, versículo 3. Vou ler o 2 e o 3 para falar dois filhos aqui, duas filiação, né? E que, capítulo 2, versículo 2, que em outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Aquelas pessoas que não querem obedecer ao Evangelho, cuidado. Até mesmo quem está na igreja, até mesmo quem está no púlpito da igreja, pode ser qualificado aqui. Se você não quer obedecer à palavra de Deus, quer viver da sua maneira. 3. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne. Lembra? Bateu, levou. Não é bem assim não. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como outros também. Aí você vai ver um estudo que o missionário vai dar lá na frente, que ele fala a respeito de um homem chamado Amazias. O Amazias era um homem de Deus. Mas a Bíblia diz que ele não tinha o coração inteiro para Deus. Por quê? Porque ele guardou a ira no seu coração. Porque um dia feriram o pai dele. E ele colocou, quando eu for rei, eu vou me vingar. E ele guardou. Só que um abismo chama outro abismo. E ele se tornou um homem mau. Tão perverso que, algum tempo atrás, aquele grupo chamado Estado Islâmico, entendeu? Fizeram maldade com as pessoas que praticavam o sexualismo. Eles levaram numa serra, um prédio alto, e fez com que todos eles se jogassem de cabeça lá embaixo. Maldade, crueldade com o ser humano, mas eles fizeram isso. E às vezes tem gente que, sem saber, ainda aplaude esse grupo ainda, que são um verdadeiro grupo terrorista, né? Barbárie mesmo, maldade, o que fizeram lá. Mas o Amazias fez isso. E fez com pessoas da mesma descendência dele. Porque ele fez isso com os edomitas. Levou eles num penhasco bem alto e mandou que eles se jogassem. E aquilo foi mal aos olhos do Senhor. Tudo porque se tornou filho da ira. Cuidado, irmão. Você pode se tornar uma pessoa assim se guardar isso no seu coração. Não pode. Veja o caso de Jonas, capítulo 1 de Jonas. Jonas, profeta, hein? Profeta. Mas temos que lembrar que Jonas não era nascido de novo.
Jonas não tinha o título que eu tenho, que você tem de filho de Deus, como também Amazias não tinha. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou ali um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Jonas não queria, mas por quê? A maioria conhece a história, mas deixa eu falar um pouquinho para quem está começando. Jonas não queria pregar o arrependimento para Nínive, porque ele sabia que se houvesse o arrependimento, aquele povo não seria destruído, porque aquele povo estava condenado à destruição. Então ele fugiu, enfrentou uma tempestade, aí ele foi para o fundo do porão do navio, lá ele foi acordado: rapaz, clama ao teu Deus aqui, cada um está clamando ao seu Deus aqui. E o João disse: é por minha causa que veio isso. Aí ele contou a história dele. E o que vamos fazer? Me tirem do navio que essa tempestade pare. O João: isso nós não podemos fazer, senão o teu sangue, nós também seremos criminosos, e o teu sangue vai ser requerido das nossas mãos. E eles tentaram de tudo, aliviar o peso do navio e não conseguiam. Até que então obedeceram, tiraram Jonas do navio. Um grande peixe engoliu Jonas, levou ele para o fundo do mar. Lá ele clamou a Deus por misericórdia, e o que Deus fez? Devolveu ele, o peixe devolveu ele para a praia. Aí ele foi no capítulo 3 de Jonas. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai a Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. Levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade o caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor, porque essa palavra chegou ao rei de Nínive. E levantou-se do seu trono e tirou de si as suas vestes e cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, por mandato do rei e de seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem se lhe dê pasto, nem bebam água. Mas os homens e os animais estejam cobertos de pano de saco e clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que lhes tinha dito lhes faria, e não fez. Como vai que Deus se arrependeu? Quer dizer, Deus não cumpriu a execução por causa do arrependimento. Somos nós também. O salário do pecado é? Mas nós nos arrependemos e não somos executados, quer dizer, não vamos para a morte eterna. Por isso que eu digo que você vai encontrar adúltero lá no céu. Não, quem foi adúltero, mas se arrependeu, confessou. Você vai encontrar mentiroso? Vai, mas que se arrependeu, foi lavado no sangue de Jesus e por isso pôde entrar no céu. A mesma coisa é para nós, nós temos que ter o arrependimento. Mas qual é a mensagem aqui? A ira de Jonas, porque não era um homem nascido de novo. A insatisfação dele, a tristeza dele quando viu que aquele povo não seria destruído. Mas desgostou-se Jonas extremamente e disse, e ficou todo ressentido. E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse ainda estando na minha terra? Por isso me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso e longânimo, e grande em benignidade, e te arrependes do mal. Aí já basta para nós. O que nós estamos vendo aqui? Amigo, nós não podemos ser filhos da ira. Ainda que tenhamos sofrido uma injustiça, um ataque infernal, uma maldade de alguém, nós somos filhos de Deus. E você deve entender uma coisa muito importante. A Bíblia diz que Deus é amor. 1 de João 4,8. Olha que coisa profunda. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E Deus quer que todo homem seja salvo. Não seja. O mundo está esperando a nossa manifestação. O que o mundo espera? Perdão do cristão. O que o mundo espera? Uma reação diferente, bem falado. Não a reação que o mundo tem, irado, claro, podemos ficar chateados. A Bíblia diz, não esqueça, Efésios 4:26, irai-vos,
e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não durma com a ira, não durma com a mágoa, não durma com o ódio. Foi pisado, foi humilhado, foi machucado, foi maltratado. Ore, Deus, essa pessoa me machucou, que ela se arrependa, porque eu já libero o perdão, que ela se arrependa, mas você não fica com aquilo. Você está livre. Você não é filho da ira, você é filho de Deus. Você não é filho da desobediência, você é filho da obediência. Se Ele mandou orai pelos que vos perseguem e vos maltratam, essa tem que ser a nossa reação. É isso que o mundo espera do cristão. Ele não espera que você fique xingando, entenda bem, pessoas, que você fique, claro, fique satisfeito, pode ficar, mas não fazer o que os outros fazem, porque nós somos filhos de Deus. E nós temos que agir diferente. Senão, meu irmão, estamos pregando outro evangelho. O evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. O perdão, a sua atitude, a sua reação diante das injustiças, diante das afrontas, diante das maldades, vai mostrar ao mundo que você é filho de Deus, que você age de maneira diferente. É claro que não é só isso, eu tenho explicado. É quando vem uma adversidade, é quando vem um momento difícil na sua vida e você não entra em desespero como eles entram. Não, eu tenho um Deus que é meu Pai, então eu não vou entrar em desespero, eu conheço Deus. O mundo espera essa reação, que você não fique abatido como eles ficam, porque nós temos que mostrar a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Glória a Deus. Daqui a pouco tem mais. Vamos ver agora um pouquinho do testemunho de hoje, do culto é curtinho, é 1 minuto e 58. São pessoas contando de bênçãos depois do culto das 9. Eu estava com dor no joelho e agora passou. Passou, fala. Em janeiro deste ano, eu levei um tombo e rompi o manguito do tendão do meu braço direito. Não levantava. Fiz a ressonância magnética do meu ombro e foi constatado que só com cirurgia irá resolver. O que você sentiu agora de cura? Alguma Estou coisa? melhor, graças a Deus. Já tá fiz levantando. 20 sessões de fisioterapia. Você não levantava ele assim, não? Eu não conseguiria colocar meu braço totalmente nas costas. Agora estou bem melhor. Glória a Deus, Jesus é bonito. Olha, eu cheguei aqui andando mal, com dor na minha perna, muito forte, mas graças a Deus você agora passou. Mostra o que é andando mal. Imita aí como você estava andando. Andando mal. Cheguei assim, aqui desse jeito. Agora anda bem. Agora anda não. Anda bem agora. Vai andando, vai soltando assim, ó. Isso. Vai andando mais rápido agora. Mais rápido. Olha que bonitinho. Glória a Deus. Meia, volta, vou ver. Volta lá. Volta aqui. Volta. Anda mais rápido agora. Anda mais rápido, pode andar. Jesus é lindo, né? Jesus é lindo. Ali o azul. Pastor Jaime, eu tinha um caroço debaixo das minhas axilas há mais de 10 anos. Mais de 10 anos o caroço? Mais de 10 anos. Sumiu? Ele sumiu. Glória a Deus, mais de 10 anos o caroço. Câncer no pulmão e graças a Deus eu estou curada, mas eu fiquei com uma sequela, com uma dor muito grande que vem das costas até o peito. Eu cheguei aqui com a dor forte no peito, aquelas pontadas. E graças a Deus melhorou. A ele toda a glória, bonito, né? Vamos ficar de pé? Vamos lá. Vamos cantar em nome do Senhor Jesus. Quero todo mundo cantando com alegria, depois bater oração. Olha, eu estou orando esse dia para todo mundo que tem crise de ansiedade, crise de pânico, está com a cabeça pesada, corpo pesado. Nós vamos orar daqui a pouco, Deus vai operar, se manifestar de uma maneira especial, tá bom? Então eu quero todo mundo na alegria agora, cantando com a nossa dupla aqui de cabeças brilhantes, né? Vamos lá cantar junto. Isso aí, depois veio o Beck também. Quero todo mundo na alegria. Vamos lá, aplaudindo o Rei dos Reis. Vamos lá. Declarando café, firme em fundamento. Nas palmas. A fé é o firme fundamento de tudo que se espera e não se vê. Porque a fé é um instrumento e por ela Deus opera em você. Como serem aventurados aqueles que não virem nele crerão. Esses serão abençoados, valentes que na fé prevalecerão. Deus vai lhe ouvir, Deus vai lhe suprir, Deus vai lhe ungir com toda sorte de bênção. Deus vai lhe
lhe ouvir, Deus vai lhe suprir, Deus vai lhe ungir com toda sorte de bênção. Então aponta o dedo lá no céu, Decari. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, você triunfará. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, o Senhor vai lhe usar. Mas palmas, Senhor, o nosso Deus fará. La la la, la la la. A fé é o firme fundamento. A fé é o firme fundamento. Vamos lá. A fé é o firme fundamento de tudo que se espera e não se vê. Porque a fé é um instrumento e por ela Deus opera em você. Como são bem-aventurados aqueles que não virem nele e crerão. Esses serão abençoados, valentes que na fé prevalecerão. Deus vai lhe ouvir, Deus vai lhe suprir, Deus vai lhe ungir com toda sorte de bênção. Ele vai, Deus vai lhe ouvir, Deus vai lhe suprir, Deus vai lhe ungir com toda sorte de bênção. então aponta o dedo lá em cima. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, você triunfará. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, o Senhor vai lhe usar. Nosso Deus fará. La la la, la la la. Eu quero ver a igreja assim, ó, lá em cima, assim, em nome de Jesus, assim, ó. Em o nome de, em o nome de, em o nome de Jesus, você triunfará. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, o Senhor vai lhe Então todo mundo junto, vamos lá, com fé. em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, você triunfará. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, o Senhor vai lhe usar. Nosso Deus fará. Aleluia. Amém. Podem sentar, por favor. E vamos voltar aqui à palavra de Deus. Eu dei uma mensagem. Irmão, foi forte, sobre mentira. Não pode ter. Porque a mentira é para encobrir o quê? Uma verdade, que não é boa, né, para você. E às vezes a pessoa não quer, porque ela não quer perder algo, entenda bem, ela às vezes cria uma coisa para não perder e acaba perdendo. Ou nós vamos ver aqui, Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, capítulo 6. O Espírito de Deus chega um momento que não vai poder trabalhar com você. Como? Escuta bem. Falamos dos filhos da desobediência. Veja isso agora. Gênesis capítulo 6, versículo 3. E disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne e os seus dias serão 120 anos. Basta para nós, só essa parte. O Espírito de Deus trabalha convencendo o mundo de quê? Vamos para João capítulo 16. Mas vou voltar no Antigo Testamento ainda. João 16, versículos 7 e 8. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for,
o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Então, o Espírito de Deus trabalha no coração do homem, convencendo. Quantas vezes o homem, então, resiste ao Espírito de Deus? Quando eu falei que ia voltar lá, eu vou voltar em Saul, no capítulo 16 de 1 Samuel, versículo 14. Uma sentença, não deseja essa sentença. Não queira essa sentença na sua vida. Qual? Essa. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Por que, pastor Jaime? Vamos lá, vamos lembrar aqui. Vamos para Amós 3,3. Lembra comigo? O que você lembra de Amós 3,3? Andarão dois juntos? Se não tiver de acordo. Leia e pesquise e você vai ver. 1 Samuel 13:8 em diante. Saul deliberadamente despreza o mandamento do Senhor. Samuel diz para ele, você desprezou o mandamento que o Senhor Deus te deu. No capítulo 15, ele manda lutar contra os amalequitas e acabar totalmente com os amalequitas. Ele então vai e poupa Agag, rei dos amalequitas, e o melhor das vacas e das ovelhas. Deus mandou destruir tudo. Ele se tornou um filho da desobediência. O Espírito de Deus não pôde habitar com ele. Amigo, mas pastor Jaime, os dons não são irrevogáveis? Os dons são irrevogáveis. Saul não perdeu o reino logo, perdeu no mundo espiritual. Ele ainda continuou com a coroa sobre a cabeça, mas não tinha comunhão com Deus. Ele vivia debaixo, entenda bem, da autoridade de Samuel. Quando Samuel morreu, ele sentiu um medo muito grande com a presença dos filisteus. 1 Samuel capítulo 28, versículo 4 em diante. Isso é sinal da ausência de Deus, a ausência do Espírito de Deus. Quando nós temos o Espírito de Deus, nós nos tornamos intrépidos, corajosos. Segunda carta de Paulo a Timóteo 1,7. Lembra comigo? Que diz, porque Deus, 1,7. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, de medo, de covardia, né? Mas de fortaleza, de poder, de amor e de moderação. Lembra da primeira parte? Amor, amor. Esse é o Espírito de Deus em nós, que faz com que você ame até o seu inimigo. Mas se você não tem comunhão com o Espírito Santo, você vai começar a odiar como os outros odeiam. Esse é o perigo que você tem que se examinar. Se você está andando com Deus, é impossível, eu sei que eu posso ofender alguém, mas é impossível alguém que ande com Deus que tenha ódio de alguém. Ele não encontrou Cristo, ou ele não está andando com Ele. Ele desprezou o Espírito de Deus. Por mais que ele tenha sido humilhado, por mais que ele tenha sido prejudicado, por mais que ele tenha sofrido uma injustiça, uma ingratidão, uma maldade, ele não consegue. Por quê? Porque o Espírito de Deus habita nele. E o Espírito de Deus é amor. O Espírito de Deus é segurança, fortaleza, né? Ele não treme diante do mal, ele tem essa segurança. O Saul fez isso, então o Senhor não pôde mais andar com ele. Talvez está sendo o caso de muita gente. Deus não está, porque o Espírito de Deus trabalha no coração do homem, mas o homem resiste ao Espírito Santo. Veja Atos capítulo 5, o casal chamado Ananias e Safira. Veja o que o Pedro vai falar a respeito deles. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. E levando uma parte, o depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro a Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse a quem? Ao Espírito Santo. Porque mentir e retivesse parte do preço da herdade, guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus, porque a palavra de Deus é verdade. Jesus disse, eu sou o caminho. A verdade é quando você mente primeiro ao Espírito Santo. Eu, por exemplo, quando faço casamento, eu digo sempre que tem aqueles votos, né? Olha, com essa aliança eu te recebo, se prometo ser fiel na saúde, na doença, nos momentos difíceis, em tudo. Eu digo, eu pulo essa parte. Eu digo, faça uma declaração do seu coração. Porque se você amar a Deus, você vai amar a sua esposa. Se você for fiel a Deus, você vai ser fiel à sua esposa. Porque quando o homem se torna infiel à sua esposa, a esposa se torna infiel, primeiro se tornou infiel a Deus, irmão. Quando uma pessoa mente para a outra, ela primeiro mentiu ao Espírito de Deus, que conhece a verdade. E ele convence, é como se você não fala isso que é mentira.
Não fale, não faça isso. E ele faz. Ele se torna o quê? Filho da desobediência. Então ele não pode, Deus não pode trabalhar com ele. Até quando lutará o meu espírito com o espírito do homem? Não pode. É difícil. É para muita gente. E a pessoa vai vendo isso. Ele diz assim, e Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos que ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto e transportando para fora o sepultaram. E passaram no espaço de quase 3 horas. Rapaz, não teve velório, não teve nada, hein? Como diz o outro, não teve choro nem vela, nem fita amarela, irmão. Nada. Caiu, já foi levado para ser sepultado. Verdade, você nota aqui, espaço de 3 horas, o homem já estava sepultado. 3 horas já estava sepultado. Coisa séria. Porque nós tínhamos um negócio sempre que demorava 24 horas, aquele negócio. Hoje demora até mais, que o pessoal prepara o corpo para isso. Mas não é assunto para agora. Bem, continuando. E, então, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro, diz-me, vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse, sim, portanto. Então Pedro lhe disse, por que é que entre vós vos concertaste para tentar o Espírito do Senhor, lembrando sempre, qualquer pecado é contra o Espírito de Deus, principalmente a mentira, pois ele, João 16:13, ele é o Espírito da verdade. Coisa séria, muito profundo isso aqui. Porque diz assim, eis que à porta os pés dos que sepultaram teu marido, e também te levaram a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E andando os jovens, acharam na morta e sepultaram junto do seu marido. Eu estou olhando, pessoal, que hoje nós temos muita misericórdia de Deus. Eu falei assim, rapaz, eu não estou dando muito na presença de Deus. Não, que isso, pastor gente? Quer ver eu ficar mentindo na minha frente, assim, com uma cara de pau? Rapaz, você pode cair morto aí, rapaz. Você pode cair a qualquer hora, verdade. Você está tão ligado com Deus, numa hora você está tão inspirado, você está tão na presença de Deus, amigo, é isso? E o cara cair. É coisa séria, já vimos testemunhos, não é de Ananias, Safira, de coisas recentes, de pessoas que não aguentaram, sem alguém falar, vomitou. A senhora dava a mensagem que no dia do juízo, nós vamos vomitar. Pensa nisso. Como é que é o vômito? É uma coisa que você não espera, é uma reação do organismo, né? Que ele faz assim, e a pessoa vai dizer, menti, adulterei, roubei. Sempre não adianta querer, não vai pensar o que vai falar. Ele vai naquele dia, mas por que não fazer hoje para o arrependimento? Nossa mensagem não é uma mensagem de condenação, é simplesmente para você não cair na cilada do diabo. Para você aceitar quando Deus te convence. Ele não está querendo te envergonhar, está querendo te salvar. Esse é o nosso Deus, Deus bondoso, Deus misericordioso, que quer andar conosco, que espera por nós até o último momento da nossa vida. Ele espera o conserto do homem e espera pelo pecador também. Tem cada testemunho. Hoje, um amigo, um obreiro nosso aqui, ele deu um testemunho muito bonito. Ele falou, pastor Deus, como é que Deus trabalha? Ele falou assim, em 2009 eu perdi a minha irmã. Ela estava no hospital, foi para a UTI e não voltou. Eu, muito angustiado, tudo, em 2012 eu aceitei Jesus e comecei a caminhar com Cristo, comecei a ser do Senhor. E aquilo veio lembrando a minha irmã, puxa, minha irmã aceitou, perdeu-se em salvação. Pastor, já me veio uma lembrança tão clara de um casal que naquele dia, antes da minha irmã subir para a UTI, eles pediram, eu posso dar uma palavra para ela? E eu permiti. Depois eu lembrei que Deus fez ele lembrar. E quando eles saíram do quarto, ela vai subir em paz. Fique tranquila que ela está em paz. E ela subiu, não voltou mais, foi embora. Ele disse, como é que Deus trabalhou? Né? Eu já falei para vocês de conversões que eu conheço. Eu conheci um homem, na história, que foi a autoridade máxima desse país, entende? E a filha falou comigo, pastor Jaime, antes do papai entrar em coma, eu levei ele a Cristo. Irmão, essa é a misericórdia de Deus. Deus não quer a condenação de ninguém. Deus não quer a destruição de ninguém. O Espírito de Deus hoje está trabalhando no nosso meio. Eles estavam na antiga, nós estamos na nova aliança. Nós somos filhos de Deus e Ele não quer a perdição dos seus filhos. Eu sou muito limitado. Que Deus fale mais contigo. Hoje é dia de salvação nessa igreja. Hoje não é dia de condenação. Hoje é dia para quem der qualquer erro acreditar. Ele é misericordioso. Foi isso que aconteceu com Davi. Davi não foi um filho da desobediência. Uma pessoa pergunta aqui para mim, por que Davi foi chamado de homem segundo o coração de Deus? A resposta já está aí. Por quê?
porque ele não resistia à voz do Espírito Santo. Eu pequei, somente pequei, eu conheço meus pecados. Saul, não conhecendo o pecado, ele mentiu para o Espírito Santo. É coisa certa. Ananias e Safira, conhecendo o pecado deles, mentiram para o Espírito Santo. Somos nós. Não esqueça, ele conhece até os nossos pensamentos. O bom que nunca acontece, mas se alguém acontecer, não minta. Não. Se não tiver que responder, se não quiser responder, amigo, eu prefiro não responder, eu prefiro não falar do assunto. Porque tem situação que você não tem que falar para alguém. Às vezes é uma coisa sua, talvez só com a família, talvez só com um amigo, mas com alguma pessoa. E a pessoa, então você fez isso, amigo. Você desculpa, eu prefiro não responder o assunto. Pronto, do que mentir. Porque se você mente, você fica na mão do diabo, porque o diabo é o pai da mentira. E os mentirosos, a Bíblia é clara, eles não entrarão no reino de Deus. Então, nunca faça, mas se fizer o tempo da sua visitação, ou diga, prefiro, já ouviu alguém falar, passo essa, não vou responder, entende? Prefiro não responder, é uma coisa muito particular, aí a pessoa já vai entender, ou se for, fala, amigo, foi isso. Deus falou no seu coração, daqui a pouco tem mais. Veja a novela da vida real, ela é curta, não é muito longa não. É a história da Fabrício, tem uma vida atribulada e mesmo não gostando, consagrada aos ídolos na feitiçaria. Veja, por favor. Minha infância, eu fui consagrada a ídolo, né? Frequentava a feitiçaria. Minha esposa, através da mãe dela, frequentava candomblé, né? A feitiçaria. Aí eles consagraram a esse ídolo. Eu não gostava, né? Porque eu estava lá meio que obrigada, porque eles me levavam para lá e eu teria que ajudar, né? Por falta de conhecimento da palavra, foi uma perturbação na vida dela, né? A consagração dessa entidade para que no futuro eu viesse desenvolver, né? Trabalhar para essas coisas. Tinha muita perturbação e não ia bem nos estudos, nem na vida amorosa. Na minha adolescência foi muita tribulação, muita perturbação, assim, brigava muito com a família. Nós se conhecemos no final de 2004, né? Aí começamos a namorar. A gente brigava por ignorância minha, ciúmes dela, né? Ao ponto de olhar nos cômodos da casa se tinha outra pessoa, debaixo da cama, alguma coisa assim. Eu desconfiava muito dele. A falta de confiança, todo mundo se sente mal, né? A pessoa desconfiando de uma coisa que você não está fazendo, né? Quando ocorriam as brigas, eu tinha, assim, desejo de suicídio. E eu ouvi uma voz que falava em meu coração, assim, você não vai fazer falta para ninguém, se mata, você é um peso na vida das pessoas. Peguei um copo de veneno e quis tomar. Foi onde meu esposo chegou e bateu a mão e derramou. Depois disso, eu peguei o veneno e joguei no ralo, né? Eu acredito que, por eu ter sido consagrada a ídolos, né, a orixás, que influenciou tudo isso na minha vida, né? Não tinha uma vida de paz, não tinha uma família completa, uma família abençoada, né? Comecei a assistir o Show da Fé, né? Eu acompanhava o culto do missionário todo dia na Band. Eu não me conformava com aquilo, com a separação. Aí eu vim para a igreja, né? Aí eu vi uma possibilidade de restaurar o meu casamento, né? E eu liguei para ele, perguntei se tá tudo bem, e ele falou, tá tudo bem. E ele falou assim, eu tô indo para a igreja. Agora iria ser diferente, porque ele tinha conhecido a Cristo. Aí ele aceitou voltar, tudo bem. E aí a gente continuou firme aqui na presença de Deus. Eu já gostei logo de primeiro, assim, né? Gostei bastante da palavra. Quando eu conheci a Cristo, né, essa maldição que existia na minha vida foi quebrada. Esse medo que eu sentia já não sinto mais. Tristeza também não sinto mais. E através do ensinamento da palavra, né, a gente foi entendendo, a gente foi tendo conhecimento espiritual, né, tomando a decisão de casar, né, se batizar. A cada dia foi melhorando, né. Jesus foi tratando com a gente. Deus restaurou a confiança, né? Hoje eu não procuro mais nos cômodos se tem alguém, né? Graças a Deus, porque Deus restaurou o casamento e é um casamento firmado em Deus, né? Ao invés de brigarmos agora, a gente sai com nossa filha, a gente brinca com ela. Hoje eu agradeço a Deus por tudo, né? Pelo casamento restaurado, pela filha, a bênção que o Senhor nos deu, né? E através do Show da Fé, onde foi o início de tudo, onde Deus começou a falar o meu coração ali e trouxe para a casa dele. Eu senti o dever de ser patrocinadora, ter conhecido a palavra através da TV, né? Onde tem tantas pessoas precisando também conhecer a palavra. Está na TV porque alguém está ajudando, né? Então eu senti o dever de ajudar também. Se não fosse Cristo, nada disso teria acontecido em minha vida, né? Atrás não volto não. Glória a Deus. Pessoal,
É uma coisa doente, não é? A pessoa procurar algo que não existe. Uma missionária contou um caso que é mais dramático ainda, que não sei se alguém ouviu o caso. O homem saía de casa, a esposa dele disse assim, mas só eu tinha um cabelo para ajeitar, levava muito tempo para ajeitar, levava mais de hora para ajeitar meu cabelo, que era muito difícil de ajeitar. E aí, meu marido saía, um dia ele saiu, voltou, 40 minutos depois ele voltou. Por que você está fazendo isso? O quê? Eu te vi na rua com o fulano, não sei o quê. Disse, mas que isso? Que diga, agora, eu vi agora. Eu nem arrumei meu cabelo, então quer dizer que eu saí, arrumei o cabelo, saí, voltei, desarrumei o cabelo, estou ajeitando ele de novo. Quer dizer, uma coisa que não tem nem lógica, não tem como falar, né? É coisa séria, pessoal. Que as pessoas, às vezes, ela procurava, mas é um demônio. Esse homem doentio, uma coisa tão diabólica, tão satânica, foi liberta. Quando ela falou que se tornou patrocinadora, porque ela entendeu que outros patrocinavam e ela recebeu pela televisão. Você tem vontade também de ser patrocinador, não é comprar a bênção de Deus, é você ajudar a evangelizar o Brasil e o mundo. E às vezes vem aquele desejo, vem aquela vontade, você diz, eu não tenho condições, verdade, mas Deus é quem dá condições. Eles vão passar, só se você tiver o desejo, que isso é um chamado. O que é chamado, pastor? É um ministério. Então a pessoa tem que ser chamada, tem que ter aquele desejo no coração. Se ela tem, ela pode não ter condições, Deus vai dar condições para ela. Esses dois papéis aqui, um é a inscrição. Nessa inscrição você faz o pedido de oração para que o missionário interceda por você. O que você escrever lá, escreve nesse folheto aqui, que ele também tem um lugar para oração e tem as contas das missões, tá bom? E tem uma oração escrita aqui, impressa. Peça. Você de casa, pega no QR Code, mas pessoal, estamos em dias decisivos, não deixe de fazer não. Toda a informação está aqui, pega o celular na câmera do celular e aponta. Se é uma linha amarela, bege, laranja, está tudo ali. O que você precisar fazer está ali. Eu dou a conta do Bradesco para quem não consegue abrir. Bradesco, agência 3378-2, conta 29315-6. Bradesco, 3378-2, conta 29315-6. Pode fazer um Pix com o CNPJ, 30-902-803/0001-0. Tira a foto e faz. Se Deus manda fazer algo especial, a resposta de Deus. Fique aí, que ele vai passar o testemunho das missões e eu volto, que é lá do Oriente Médio. Olha que bonito que você está ajudando e vai ajudar a fazer. Quão formosos são os pés dos que anunciam o Evangelho da paz. Este texto fala sobre o glorioso ministério daqueles que proclamam a verdade de Deus. Na verdade, eu tinha uma vida muito sofrida. A importância de ser patrocinador é que eu não era nem evangélico, eu bebia e fumava. E um dia eu saindo da hora do almoço até a pé do meu trabalho, aí eu passei de frente à Igreja da Graça. Deus tocou no meu coração, eu entrei lá. Aí na semana seguinte, paguei o patrocinador. Deus abriu as portas assim em todas as áreas da minha vida. E para a glória de Deus, eu não sei o que é Cristo. Hoje eu tenho casa própria. Hoje eu sou o dono da empresa onde eu prestava serviço. Fora que o que Deus me deu em Alagoas, coisa que eu pedia para Deus, um terreno só. Hoje na cidade eu tenho 3. Eu falo para minha esposa que é a nossa fazenda, né? Que eu tenho uns 100 mil metros de terra lá perto da cidade. Esse ano, graças a Deus, eu viajei, fui de avião com toda a minha família, deixei minha casa concluída. Hoje eu tenho 2 carros, tenho uma moto, fora o terreno no litoral de Alagoas que eu comprei também, graças a Deus. As ofertas semeadas no Brasil suprem a fome espiritual em várias nações. Em uma cidade do Oriente Médio, por exemplo, um homem nos escreveu pedindo um livro do missionário, pois queria servir a Deus de alguma forma. Foi quando o incentivamos a iniciar uma igreja domiciliar. Deu tão certo que hoje ele visita várias cidades orando e entregando livros e bíblias para os perdidos. Estamos impactados com o trabalhar de Deus nos países perseguidos. Veja este testemunho. Missionário, quero confessar algo. Eu queria zombar do Senhor e do Evangelho que prega. Eu entrei na sua página no Facebook, fiz um pedido de oração mentindo que queria ajuda espiritual para que eu pudesse abrir uma loja de cosméticos. Eu sou um homem árabe, não tinha intenção alguma de abrir esse tipo de loja. Logo depois, menti novamente dizendo que consegui abrir um negócio e agradeci ao missionário. Eu nunca imaginei ter uma loja dessas, era tudo zombaria da minha parte. Porém,
pouco tempo depois desse ocorrido, eu realmente tive contato com a área da beleza e hoje sou dono de uma loja de cosméticos. Fico chocado ao admitir que Deus respondeu ao meu pedido de oração mesmo com maldade. Esse Deus é poderoso, missionário. Esse Deus é demais. Ele verdadeiramente não leva em conta o tempo da ignorância e nos surpreende com o seu poderoso amor. Bonito, né? O homem está debochando e Deus fez. Já tinham passado esse testemunho, que Deus faz, sabe trabalhar. Mas bonito foi a primeira parte. Eu conheço aquele caso lá, que o homem começou, pediu um livro, depois gostou. Hoje ele faz isso, é o livro em árabe, e a Bíblia em árabe ele vai em vários lugares. Então o patrocinador está aí, o QR Code. Vamos participar em nome de Jesus. Dá o canal da Bíblia, por favor. E leram o livro na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. E Neemias, que era o Tirsata, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus. Pelo que nosso TV em casa, conhece. Quem não conhece, pede a programação para eles, estão passando aí, e leve com você. Depois você liga. Se eu não ligar papel, não precisa devolver. É um modo de evangelizar a sua família. O custo é baixo porque é da obra de Deus, porque tem equipamento, tem pessoal, tem satélite, né? Mas tem o canal da JC, o IGD, quarta-feira, o dia que eu olho para outros. Todos os cultos passam ali. Sexta-feira santa, os cultos vão passar ali também. Vai lá. Então aí, 0800 201 4000, tira a foto para você ligar para a nossa TV. Corri por causa do horário, fiquem de pé, por favor. Vou ter esse dia, não estou nem respondendo as perguntas, desculpe, tá? Porque eu quero orar agora. Quero fazer aquela oração que eu prometi. Feche teus olhos, Pai. Quantas pessoas têm enfrentado crises de ansiedade? Quantas pessoas estão enfrentando uma crise de pânico? Quantas pessoas estão enfrentando o medo e não sabem que medo é esse? Alguém que está no nosso meio com a cabeça pesada, dor no peito, aceleração no coração. Alguém que está vivendo a base de ansiolítico, deu de antidepressivo. Alguém que, como aquela mulher, já pensou na morte, em tirar a própria vida. Eu sou inútil, eu sou uma inútil, eu tenho que acabar comigo, a minha vida é para prejudicar os outros. Vem, Pai. Liberta essa pessoa dos maus pensamentos. Liberta essa pessoa do laço do passarinheiro agora. Eu uno a minha fé com a fé deles. Levanto a voz para dizer: ansiedade vai embora. O pânico vai embora. Medo vai embora, perturbação na mente, conflito na mente, confusão na mente, confusão nos pensamentos. Eu exijo, eu ordeno que saia agora. Vem comigo, vem nessa fé. Mandamos embora esse peso no corpo, esse mal-estar, essa perturbação não pode ficar. Toda a opressão maligna, diabólica, satânica, saia, saia, saia. Em nome de Jesus. Boa noite, amigos. Estou voltando aqui dos estúdios para anunciar que está demais como Deus tem feito coisas lindas e maravilhosas. Bem, amanhã, quinta-feira, tem aquela oração, 90 minutos com Deus, que temos todas as quinta-feiras, todas as quintas. Veja um pouquinho da oração. Nós quebramos com oração, nós derrubamos com oração, vamos derrubar as muralhas do inferno, vamos quebrar as cadeias do inferno, vamos declarar diante de tudo e de todos que o Brasil é do Senhor Jesus. Clama, pede-me, eu te darei as nações da terra por herança. Não ouça ninguém. Alguém que diz que negócio de Brasil é de Jesus, isso é bobeira. Bobeira para eles, para nós não, porque nós estamos com a Bíblia Sagrada. Pede-me, eu te darei as nações da terra por herança. Então você é convidado. Agora, anote aí, sexta-feira da paixão, o dia que o missionário regra sua dia, até uma ingratidão quem faltar à igreja. Preparamos uma festa. Ao chegar na igreja, você recebe esse encartezinho aqui, tá vendo, da sexta-feira santa. Mas já estamos entregando. Pessoas já trazer de casa com um pedido de oração. Depois nós vamos recolher no final. É uma sexta-feira de muito poder, milagres especiais, dia que Deus opera coisas maravilhosas. Vamos entregar essa cruz aqui com o nome de Jesus e o azeite dentro. O azeite foi aquele azeite apresentado, azeite de Israel, apresentado pelo missionário R.R. Soares. Atenção para os horários. É como um domingo a mais na sua vida. 7, 9, 11 pela manhã. 14, que é o especial, que 15 horas vão levantar as mãos, e às 18 horas. Vem que vai ser demais essa sexta-feira santa. Deixa eu abençoar o povo, Pai, eu abençoo a todos que estão ligados conosco, manda uma bênção, levantando a voz para dizer: tristeza vai embora, essa dor de cabeça, dor no peito, essa perturbação fora, em Cristo Jesus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bem, uma boa noite para você. Não esqueça, sexta-feira santa, imperdível em todas as igrejas da casa, aqui 7, 9, 11, 14 e 18 horas. Deus abençoe. Grande
Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Continue sendo abençoado por esta programação. Acesse youtube.com/missionário R.R. Soares para rever este culto ou adquira uma cópia. Basta depositar em nossa conta a quantia de R$50. E não esqueça de enviar o comprovante do depósito mencionando o número do programa solicitado. O depósito deverá ser feito em nossa conta Bradesco. Agência 3378, dígito 2. Conta corrente 29315-6. Envie o recibo para a Caixa Postal 1815, CEP 20010-974, Rio de Janeiro. Ao enviar, verifique se o seu endereço está correto.